Prezados ouvintes do podcast RJ em Debate, essa semana o deputado Luiz Paulo dedicará suas análises e comentários às posses que ocorreram em Brasília e no nosso estado, e sobre outros acontecimentos. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Um novo recomeço para o Poder Legislativo e também para o Poder Judiciário. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes do podcast RJ em Debates. Bom dia, Jorge, que hoje faz aqui o papel de nosso entrevistador. Realmente estamos iniciando aqui na Assembleia Legislativa a 13ª legislatura. É um recomeço, visto que estou indo para o meu 6º mandato, e é sempre um desafio nós nos renovarmos sem abrir mão de tudo aquilo que a gente acredita e continuar a dedicação plena ao Parlamento Fluminense e às causas do bem-estar social da população fluminense. Deputado, no último dia 1º de fevereiro, tivemos em Brasília a posse dos deputados federais e de senadores. E também nesse mesmo dia tivemos a eleição da presidência das duas casas. Algum comentário sobre esses dois acontecimentos? Olha, dia 1º de fevereiro, o Congresso Nacional, que foi parte reeleito na Câmara Federal e que também colocou em votação 1/3 das vagas do Senado, ele tomou posse. Com 81 senadores, três senadores para cada unidade da federação e 513 deputados federais, sendo que a bancada do Rio de Janeiro é de 46 deputados federais. Verificamos que é um Congresso multifacetado em termos de partidos políticos. Quem mais tem deputado eleito foi o PL e um novo governo, um novo presidente da República, o Lula, que não é do partido majoritário. Ele é do Partido dos Trabalhadores, mas que, segundo turno, se elegeu com uma forte aliança. Então, a grande questão do Congresso Nacional, primeiro, era quem seriam os presidentes das duas casas legislativas, né? Sendo que na Câmara Federal houve praticamente uma candidatura única. É claro que não foi única, teve uma candidatura avulsa do deputado Chico Alencar, mas que marcou uma posição do PSOL, porque a candidatura do deputado federal Lira, Arthur Lira, teve um apoio unânime, e ele se elegeu com praticamente 470 votos, com apoio, inclusive, dos partidos da base do governo. A eleição do Senado foi um pouco mais disputada, teve duas chapas, do senador Marinho, do PL, né, que disputou contra o presidente atual, o senador Pacheco, do PSD, e, como era esperado também, a vitória foi do senador Rodrigo Pacheco. Então, no Congresso Nacional, se elegeram os dois presidentes sem causar nenhuma surpresa. Foram eleitos exatamente aqueles que todos esperavam que fossem eleitos, porque já tinha uma maioria na Casa Legislativa e todos os dois tiveram apoio dos partidos da base do governo, né? Então, esse foi o fato bastante comentado na semana passada, né, que se deu no dia 1º de fevereiro. Muito bem, deputado. Foi com alegria também que assistimos nesse mesmo dia à sessão do Supremo Tribunal Federal, o STF, abrindo o ano judiciário.
uma alegria para a democracia após os lamentáveis fatos criminosos do último dia 8 de janeiro. Deputado, foi uma sessão importante para todos os brasileiros que votaram pela democracia. Quais são seus comentários sobre essa sessão? Ô, Jorge, e senhores ouvintes do podcast RJ em Debate. Eu me considero um democrata ferrenho, um republicano. E não há democracia e república que possam funcionar sem um Supremo Tribunal Federal totalmente independente. Desde Montesquieu e John Locke, que se defende, né, o sistema democrata republicano tripartite, isto é, de 3 poderes: o judiciário, o legislativo e o executivo, sendo que os 3 devem funcionar harmonicamente entre si e valendo os sistemas de pesos e freios. Isto quer dizer o seguinte: cada poder fiscaliza o outro. E dentro desse regime, o Supremo será sempre, na via do judiciário, a última palavra. A invasão das casas de qualquer um desses poderes é um ato de barbárie, é um ato de violência, é um ato que atenta contra a democracia. Principalmente, mas não só, depredar e invadir o Supremo Tribunal Federal, que tem sido alvo, nos últimos 4 anos, de uma campanha insidiosa. Então, ver o Supremo se recuperar nas suas estruturas físicas e voltar a funcionar a pleno vapor é, de fato, medida de alegria, porque isso significa, o restauro na amplitude da potencialidade da nossa democracia. Então, dia 1º de fevereiro, né, com a reabertura do colegiado do Supremo, né, nós tivemos novamente reafirmando que queremos a democracia e que ela tem defeitos, mas precisa ser aperfeiçoada e não rejeitada como se queria. Houve uma grande resistência nesse país, eu me incluo como um dos resistentes. Os atos de vandalismo, depredação, ataque à democracia do dia 8 de janeiro vão ficar gravados na nossa memória, no sentido de que nunca mais eles se repitam. Para o nosso estado do Rio de Janeiro. Deputado, nesse mesmo dia 1º, aconteceu aqui no estado a sessão solene da posse de 70 deputados eleitos. E no dia 2, a eleição da mesa diretora. Estamos na 13ª legislatura. Fale um pouco para seus ouvintes sobre a nova composição dessa mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ. Quais as perspectivas para essa nova legislatura? Bom, primeiro, dia 1º de fevereiro, como aconteceu no Congresso Nacional, no Brasil inteiro, as Assembleias Legislativas deram posse aos deputados eleitos. E aqui no Rio de Janeiro foram 70 deputados eleitos. O partido que mais elegeu aqui no estado do Rio de Janeiro foi o PL, que elegeu 17 deputados estaduais. A segunda maior bancada foi do União Brasil, com 8 deputados estaduais. A terceira maior bancada foi da aliança do PT com o PCdoB, que elegeu 8 deputados estaduais. E a quarta maior bancada foi do PSD, partido que eu estou filiado, que elegeu 6 deputados estaduais. Citei essas 4 maiores bancadas, né, entre outras, só para mostrar que também aqui no estado do Rio de Janeiro há uma miríade de partidos políticos entre esses 70 deputados.
E tanto é verdade que está se formando um bloco de 13 deputados. E este bloco, que é uma novidade que não acontece no estado do Rio de Janeiro, na Assembleia há 20 anos, pelo menos, ele, com 13 deputados, ele será a segunda maior bancada, o bloco. Bom, dito isso, houve a posse. E, evidentemente, depois da posse é que se forma o bloco, e depois da posse é que os deputados se reúnem em suas bancadas e escolhem os líderes e vice-líderes. E no dia 2 de fevereiro, famoso dia de Iemanjá, né, a Assembleia se reúne no mesmo horário tradicional das sessões, 15 horas, e se reuniu para escolher a nova mesa diretora da casa. O presidente da Assembleia e, associado a ele, os 12 membros da mesa diretora. A mesa diretora é composta de 13 parlamentares, né, em 70. E no dia 2, em chapa única, porque a segunda chapa que havia retirou a candidatura, né, porque não teve consistência em números de parlamentares que fosse apoiá-la, e em chapa única se elegeu a mesa diretora e o novo presidente, deputado estadual do PL, Rodrigo Bacelar, que é o novo presidente da casa. E essa mesa diretora também se compõe dos mais diversos partidos políticos, que é o PL, o PT, a União Brasil, o PMDB, enfim, os partidos que estão aqui trabalhando na casa. E teve um apoio bastante massivo, né? Teve 56 votos, né? E também não fugiu ao protocolo, né, do que aconteceu no Congresso Nacional. O candidato da base do governo, né, foi eleito, né? Aqui, diferentemente do Congresso Nacional, o governador foi reeleito em primeiro turno e a sua base já era maioria absoluta na casa. Então, simplesmente se deu seguimento a essa contabilidade numérica, né? Então, com essa nova mesa diretora, o que devemos esperar? Eu ouvi com toda atenção o discurso do novo presidente no dia 2. E ele mostrou, né, no discurso, que teríamos uma casa que respeitaria as diferenças entre os parlamentares e as suas agremiações, seria uma casa que buscaria a transparência, a diversidade de opinião, né, o respeito às minorias, e que seria uma gestão também aberta à crítica, né, porque, como ele mesmo disse, né, as divergências também servem para se construir, né, perspectiva de futuro, né? Uma assembleia em que haja total unanimidade, né, e não haja contradições, não vai refletir, né, o conjunto de ideias que há na nossa sociedade, o nosso próprio, e o que existe no nosso próprio país. Então, o que eu espero, né, é que tenhamos uma assembleia ética, transparente, aguerrida, que tenha muitas contradições, muito debate, mas sempre de forma respeitosa, que se degladiem as ideias e não as pessoas, porque chega de extremismo. É necessário um mínimo de consenso para que tenhamos políticas públicas voltadas, de fato, à população.
Esta semana, está nos jornais, teve uma importante inauguração de um centro de saúde para atendimento massivo, para diminuir a fila do CISREG, lá em Benfica, um prédio muito bem colocado, muito bem estruturado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e nessa inauguração estavam na mesma mesa o presidente Lula, o governador Cláudio Castro e o prefeito anfitrião e o dono da inauguração, Eduardo Paes. E ambos disseram que estavam ali, né, em unidade a bem do Estado do Rio de Janeiro e da população fluminense. E eu acho exatamente isso. Os diversos dirigentes podem ser as suas divergências, e quando se tratar do interesse público, está do mesmo lado. Então, é essa a nossa busca. Muito bem, deputado. Creio que foram esclarecimentos suficientes para nossos ouvintes para entender sobre essa composição dessa nova LERJ, a sua 13ª legislatura. Mas, deputado, como uma última pergunta, o senhor proferiu na terça-feira, dia 7 de fevereiro, um discurso, seu primeiro discurso, conclamando todos a arregaçar as mangas e começar o trabalho de resgate do Rio e também da população, de uma situação tão precária que chegou ao longo dos anos. O senhor já falou um pouco sobre essa situação. O senhor gostaria de comentar um pouquinho mais sobre o teor de seu discurso? Senhoras e senhores ouvintes do nosso podcast RJ em Debate, veja só, eu guardo já uma experiência de 50 anos no serviço público, eu diria que mais de 50 anos, aproximadamente 30 anos no Executivo e 20 anos no Legislativo. E eu tenho plena convicção que tem questões que a gente não pode se afastar. Primeiro, é a luta pelo Estado democrático de direito e pelo Estado também republicano. E aí, republicano no sentido de respeito à coisa pública, respeito ao erário. Nós tenhamos mandatos éticos, transparentes e dando satisfação à população que nos elegeu. Este é o primeiro princípio. Segundo princípio, o que mais precisa a população brasileira é um estado de bem-estar social, em que esse estado possa cuidar das suas contas, né, no sentido dos impostos produzirem os efeitos que toda a população deseja. O imposto que é cobrado seja devidamente fiscalizado, seja investido corretamente e monitorado esse investimento. E que as áreas prioritárias sejam realmente a educação, a saúde que anda tão precária, a assistência social, fruto da miséria, da fome, a previdência e também, cá entre nós, habitação e transportes. Esse estado de bem-estar social é que a gente tem que buscar, não esquecendo que a questão ambiental perpassa todas as outras atividades. Então, essa é a luta do nosso mandato. E acredito que esse tema seja o tema do estado de bem-estar social de interesse da maioria do parlamento, cada um com um foco mais agudo numa área ou na outra, mas qual é a questão mais grave do nosso Estado? É botar o pobre no orçamento público, isto é, botar as populações menos favorecidas no orçamento público, e não simplesmente colocar no orçamento público, de fato, investir nessas populações
e controlar esses investimentos, avaliar os resultados, corrigir rumos, aperfeiçoar. É totalmente possível você ter responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Não é uma coisa em detrimento do outro. Os fiscalistas, com os seus discursos só da responsabilidade fiscal, estão a verificar, muitos deles, e até mudando de posição, que sem investimento produtivo, sem colocar as populações mais carentes no orçamento fiscal, não há saída para o país. E é exatamente nesse caminho é que nós vamos continuar a trilhar, como sempre o fizemos, com muita determinação, com uma resistência sempre muito grande a tudo aquilo que for errado, destoante ou irregular. Como dizia sempre, em tempos mais pretéritos, quando estávamos nas ruas querendo democracia, eu vou parafrasear esse tempo. A luta continua. Poxa, deputado, infelizmente chegamos ao final de mais um podcast, o de número 102. São 102 semanas com o senhor aqui presente com nossos ouvintes. Tenho certeza que nossos ouvintes também ficaram com esperança, com toda essa energia que o senhor passa ao começar o seu novo mandato. Aproveitamos para solicitar que continue a enviar suas mensagens, sugestões pelo nosso WhatsApp, 99514-678. Lembrando sempre que, com a sua participação, o mandato pode sempre melhorar. Convide também, ouvinte, um amigo para fazer parte da nossa rede. Vou repetir: no Instagram, Luiz Paulo _Dep, no Spotify, canal RJ em Debate, no YouTube, canal Deputado Luiz Paulo, e no Facebook, Deputado Luiz Paulo. E agora vamos ao quadro que você tanto espera. Deputado, qual a bola fora e a bola dentro que o senhor escolheu para essa semana? A bola fora, né? É para a tristeza que hoje ocorre no mundo em mais uma grande catástrofe. Nesta vez, na divisa da Síria com a Turquia, um terremoto absolutamente trágico, com mais de 5.000 mortos, e justo numa região já tão sofrida por constantes guerras fratricidas. Parece que nós não aprendemos, nós que eu digo a humanidade, né? Em estar sempre guerreando, e quando vem um fenômeno sísmico dessa natureza, com deslocamento das placas tectônicas, é capaz de, em frações de minutos, destruir grandes áreas e matar e devastar tantas famílias e tantas regiões. O Brasil, nesse sentido, é um país mais sólido, porque não tem efeitos constantes de terremotos, apenas por hora de leves tremores. Mas nós temos, em contrapartida, os terremotos provocados pelos nossos gestores. Veja o caso de uma bola fora horrorosa, né? Que é o caso do transtorno provocado pela Supervia e pelo governo do Estado. O governo do Estado autorizou o aumento da Supervia de 5 para 7,40. R$ 5,00 para 7,40. Isso já tinha sido objeto da CPI aqui na Assembleia no ano de 22, e a posição do parlamento totalmente contrária a esse aumento. Então, o Estado resolveu dar esse aumento e compensar através do bilhete, né, os R$ 2,40. Quem tivesse cadastrado com o seu bilhete, né, pagaria só os R$ 5,00. E a diferença de R$ 2,40 pagaria o governo do Estado a Supervia.
Só que tem que não se organizaram, não deram tempo hábil para fazer esse cadastro, marcaram a data do aumento da passagem e aí embolaram-se 200 mil pessoas, perdendo o dia de trabalho, se sacrificando, sem água, sem comida, com escassez de banheiros, etc., correndo atrás dessa economia de R$ 2,40 por viagem. Foi um verdadeiro absurdo do que é você fazer ação sem planejamento específico, como fosse da noite para o dia o ato de você cadastrar 200 mil pessoas. Uma lástima, uma bola fora muito vigorosa para o governo do Estado e para a Superliga. O Bola Dentro de hoje vai para o grande legado de lutas e de resistência que nos deixa a grande jornalista Glória Maria. Ela esteve sempre presente no combate aos preconceitos e abrindo espaços a muitos e muitos outros colegas de profissão. Nascida aqui na cidade do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, apaixonada pelo carnaval e por todas as festas populares. Glória Maria nos deixou aos 73 anos, justo no dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, que é comemorada com grande intensidade aqui no dia 1º de janeiro, né? Mas tem a sua data de candomblé no dia 2 de fevereiro, né? E, evidentemente, essa deusa do mar e das águas, né? Cultuada intensamente no candomblé, é um orixá que representa um pouco a esperança e a necessidade da gente estar com a cabeça sempre em paz para ter equilíbrio. Mas queríamos mesmo render as nossas homenagens ao formidável legado que nos deixa a grande jornalista Glória Maria.